Atos dos Apóstolos, capítulo 26, vamos ler do versículo 12 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua boa palavra que pudemos ler aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque ela nos traz direção, nos conserta. Meu Deus, edifica a nossa fé. Senhor, é ela que precisamos ouvir. Não estamos aqui hoje atrás de histórias e filosofias humanas, mas estamos apenas para ouvir a Tua voz. Nenhum de nós veio aqui hoje para distração, mas ouvir a palavra vinda de Deus. Por isso eu te peço, Senhor, que ela seja pregada hoje, que o Teu Espírito tenha total liberdade aqui entre nós, colocando nos nossos corações a certeza e a convicção a respeito daquilo que vai ser falado, e que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor possa me usar, me dando a unção e o poder do Espírito Santo, para que a Tua palavra seja pregada e o Teu povo edificado. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Você leu aqui um trecho do livro de Atos, em que Paulo está diante do rei Agripa, e Paulo está fazendo uma defesa, e se você se situar um pouco atrás de como Paulo chegou a essa situação, Paulo estava em Jerusalém, e quando ele estava no templo, ele havia raspado a sua cabeça e estava fazendo as ofertas, ele com outros irmãos. Ele não passou desapercebido pelos judeus, que o acusavam de estar subvertendo o judaísmo, pervertendo o caminho dos judeus, e ele então é acusado e levado pelo comandante, e ele então ali é acusado. Há uma ameaça de morte contra Paulo, o sobrinho dele o alerta, e o comandante então leva ele para o governador, e aí ele chega à presença de Félix. Félix então argue Paulo da sua acusação, e ele passa 2 anos nesse caminho, nessa luta, nessa batalha, sendo acusado, sendo preso, sendo açoitado, e ele então dá o seu testemunho, se defende, e ele, primeiro a Félix, que era um governador corrupto, esperando receber de Paulo algum dinheiro
para que pudesse soltá-lo. Como não consegue, Félix então ali o mantém preso. Por 2 anos ele é preso, se mantém ali, até que assume Pórcio Festo, um outro governador. E quando ele também faz a sua defesa, chega esse rei Agripa e ouve também a defesa de Paulo. Paulo havia solicitado apelação a César, porque sabia ele que ali, sendo julgado por Félix, ele não teria bom êxito. Então é esse o contexto em que Paulo está, nesses capítulos 24, 25 e 26, e ele então começa fazendo essa sua defesa. E você leu comigo que Paulo, apesar da sua situação de preso e se defendendo, ele faz aquilo que foi chamado para fazer. Ele prega a palavra. Muitos de nós estamos em situações difíceis, mas a gente não crê que nesses momentos a gente pode pregar a palavra. A gente apenas pensa em se defender. Mas Paulo, sabiamente, faz os dois. Não somente se defende, mas também prega a palavra. E ele não perdia uma única oportunidade. Sempre que possível, Paulo pregava. Ainda estando preso, ainda estando num barco prestes a naufragar, Paulo não perdia nenhuma oportunidade. Ele pregava a palavra, porque ele tinha a coragem necessária para testemunhar. No capítulo 23, um pouquinho antes que nós lemos, no versículo 11, veja quem vem para falar com Paulo. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo sabia que o destino dele era ir a Roma. Por isso ele apela a César. Nada do que aconteceu foi por acaso. Mas o Senhor diz a ele: coragem, porque da mesma maneira que você tem testemunhado, que você tem pregado aqui, convém que você assim faça em Roma. E Paulo o faz, obediente, ele continua fazendo, continua pregando. E ainda hoje há alguns servos de Deus com essa coragem. Não muitos, é verdade, como eu disse, às vezes numa situação difícil, apertada, a última coisa que você se lembra é pregar a palavra. Você pretende primeiro se defender, se der tempo, você prega, mas Paulo não pensava assim. E aí Jesus diz para ele: coragem, do mesmo modo que você, nessa situação, pregou, convém que você também faça em Roma. E aí nós cremos que há alguns servos ainda na igreja com essa coragem de pregar a palavra de Deus, mesmo em situações difíceis, mesmo debaixo de acusação. Paulo preso por 2 anos, mas mesmo assim ele não desiste e continua fazendo. Mas nós vemos que, apesar disso, nem sempre a pregação foi bem recebida. Quando Paulo faz essa sua defesa, ela não foi bem recebida. Quando ele faz a sua defesa perante Cláudio Lislas, que foi o comandante da guarda, que pegou Paulo e o mandou para o governador, Paulo faz a sua defesa, mas os judeus que estavam ali não receberam bem a sua defesa. E Atos capítulo 22, versículo 22, diz assim: ouviram-no até essa palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ou seja, Paulo estava pregando, se defendendo, mas quando começaram a ouvir falar a respeito das experiências que ele teve no caminho e como ele foi resgatado por Jesus, eles então não quiseram mais ouvir. Também no capítulo 26, no versículo 24, diz assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. A pregação nem sempre é aceita, nem sempre é bem recebida. O mesmo aconteceu com Estevão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo,
que também havia sido acusado injustamente, e quando começa a se defender, começa a pregar. E quando ele falava, a unção era tão grande, que os que ouviam tapavam os seus ouvidos e rilhavam os dentes com tanta raiva, e Estevão foi apedrejado. Um homem que também teve coragem de pregar em meio a situações difíceis. Mas o fato é que a pregação nem sempre é bem recebida, nem sempre é bem aceita, nós podemos dizer. E aí nós vemos o quão errado é dizer, aceite Jesus. Jesus, ele não precisa ser aceito. Nós é que precisamos que ele nos aceite. Nós, quando dizemos isso, estamos incorrendo num erro teológico, porque faz de Jesus como se ele fosse uma opção. Como alguém chega para você no restaurante, você pede aquele refrigerante que mata, e o cara diz assim, esse não tem, tem esse outro, serve? Aí você diz, pode ser. É como se Jesus fosse uma outra opção, um outro caminho. Não é aceita Jesus, é se renda a Jesus. Porque não há outro caminho, não há outra solução. Quando você diz aceita, parece que Jesus é uma opção. E ele não é uma opção. Ele é o único caminho. Então, quando nós falamos esse aceita, seria, até poderíamos dizer, você aceita ou recebe esse argumento que eu estou te dando, aceita essa pregação, aceita essa minha defesa, recebe bem essa minha defesa, mas, via de regra, ela não é bem recebida. E como nós vimos aqui, nesse capítulo 26, há alguns casos em que ela é quase aceita. Fica naquele, faltando um pouquinho. No versículo 25 ao 30, desse mesmo capítulo 26, veja o que diz. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. Paulo, depois de expor a sua defesa e a sua pregação, o rei diz assim, Paulo, por pouco você me convence a que eu me torne cristão. Faltou pouco. Festo disse que ele estava louco, porque Félix foi um ex-escravo levado ao status de governador, e ele mantinha também os seus costumes, é como se ele não tivesse largado o fato de ser um escravo, e aí ao ser alçado como um excelentíssimo, ele em meio a tanta importância e a tanta abundância, ele também se deixa levar, e aí diz que Paulo estava ficando louco, mas quando Paulo se dirige ao rei Agripa, ele sabia do conhecimento do rei a respeito da lei dos profetas. O rei Agripa, ele sentia a necessidade de ter a aceitação dos judeus. Era importante para ele e para o governador ter boa influência com os judeus, com os fariseus, para que ele conseguisse, num jogo de política, o dar e o receber. Não mudou nada até hoje, né? Então, naquele tempo, ele sabia a respeito da lei, dos profetas, e Paulo se dirige a ele querendo dar uma cutucada no rei Agripa. Mas o rei, depois de ouvir isso tudo, ele diz, por pouco você me persuade a ser cristão. Até com uma certa ironia, mas não adianta nada, porque ele se levanta, ele, o governador e Berenice,
e saem dali daquele local. Então, quando nós ouvimos essa passagem, nós prestamos atenção nesse quase me persuades, no por pouco me persuades. E nós imaginamos então o que falta para que o homem, e aí o homem eu digo no sentido ser humano, no sentido antropológico da palavra, não o homem, mas toda a humanidade, o que falta para que essa palavra seja aceita, seja bem recebida, que ela caia no coração e ela dê esse fruto. Algo prendia o rei Agripa. Veja o que diz o versículo 23 do capítulo 25. Versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais supervisores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. O rei Agripa chega com uma pompa, a Revista Corrigida diz com grande aparato. Ele deve ter levado aquela comitiva que os nossos governantes levam para a churrascaria, né? Aquele monte de gente com pompa, roupas bonitas, ternos bem cortados, grande pompa, algo assim que chamou a atenção, senão não estaria aqui. Ele chegou para ver Paulo com grande pompa, entrando na audiência com oficiais superiores, homens eminentes, grande pompa. Algo prendia então o rei Agripa. E aí quando a gente começa a pensar no que nos prende, há vários fatores que impedem o ser humano de aceitar essa pregação, de receberem essas palavras que Paulo coloca e que nós colocamos. Porque você sabe muito bem que receber a Cristo implica em abrir mão de outras coisas. E aí, quando a pessoa considera que há algo que aprende, ela não aceita. Como nós ouvimos aqui na mensagem sobre largando a coletoria, quando Jesus chega para Mateus e diz, segue-me, ele prontamente largou aquilo para trás e começou a seguir Jesus. Então há algo que impede o ser humano de aceitar essa pregação. Quando nós falamos de pessoas ímpias que não conhecem a Cristo, nós entendemos, oramos para que ela se converta, que ela veja a realidade, mas nós ficamos mais tristes ainda, é quando vemos que há muitos hoje na igreja que também rejeitam a pregação. Pessoas que estão na igreja há anos, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, são membros da igreja, não somente daqui, mas de todas as igrejas pelo mundo afora. Pessoas que se dizem cristãs e estão congregando junto conosco, mas que rejeitam essa pregação, rejeitam essa palavra. E aí eu selecionei 3 aqui, que são os mais evidentes. Primeiro, o amor ao dinheiro. Você viu que ele chegou com grande aparato, grande pompa, gente importante, oficiais, supervisores. Ele deveria ter tudo para ele, tudo do bom e do melhor. Então, o amor ao dinheiro é um desses fatores. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Diz assim, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. O amor ao dinheiro é algo que nunca acaba, e quanto mais você tem, mais você quer, por amor ao dinheiro. É por isso que nós vemos homens envolvidos em escândalo de corrupção. E você vai ver o contra-cheque deles e diz, mas esse homem ganha tanto, não tinha motivo para esse homem se corromper, mas ele nunca se farta, e ele quer a abundância, e ele vai querendo mais e mais. Então também, na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele reforça isso, capítulo 6 e versículo 10,
Primeira carta de Paulo a Timóteo, você conhece bem esse versículo. Capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro pode trazer diversos sentimentos. Isso é o perigo de alguém ser alçado a uma posição de importância. Tudo aquilo que o rodeia, tudo aquilo que lhe é oferecido, faz com que ele rejeite aquela mensagem pura e simples do Evangelho. Por isso, Paulo teve tanto trabalho, pregou tanto, e muitos rejeitaram a sua palavra, por causa do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro traz sentimentos. O primeiro deles, eu relato a você, lá em Salmo 138, versículo 6. Veja, irmãos, não é o dinheiro. A Bíblia não condena que você tenha dinheiro. Se você é rico, glória a Deus, lembre-se de mim que sou um pobre pastor. Mas não é o dinheiro o problema é o amor ao dinheiro. Salmo 138, versículo 6, diz: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. O primeiro sentimento que o amor ao dinheiro traz é a soberba. É ele se sentir presunçoso, é ele se sentir importante. Eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou melhor do que os outros. Essa soberba, ela é repudiada por Deus. Deus resiste a esses soberbos. E você pode pensar, irmão, e aqui é um parênteses, isso traz pelo amor ao dinheiro, aqueles que muito têm. Mas acredite que há pobre soberbo. Há pobre que é soberbo, se acha presunçoso, se acha melhor. A Bíblia diz: ninguém pense de si além do que convém. E o dinheiro traz esse sentimento de soberba. Veja também Provérbios, capítulo 16, versículo 18 e 19. Provérbios 16, versículo 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. A Bíblia então é clara a respeito do sentimento de soberba, de presunção, de se achar melhor. E o dinheiro, o amor ao dinheiro pode trazer esse sentimento de que eu sou melhor que todos vocês. E Deus repudia esse sentimento, porque Ele diz que ela precede a ruína. A altivez, eu achar que sou o melhor, a altivez do espírito, a queda, e que é melhor ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Então é melhor o pouco com Deus, do que o muito com o soberbo. E o dinheiro, o amor ao dinheiro traz esse sentimento de soberba. E aí quando eu tenho esse sentimento e alguém vem com uma pregação que é totalmente oposta a isso, eu rejeito, eu me endureço, eu me fecho para ela. O dinheiro também pode trazer um sentimento de independência, de que eu não dependo de ninguém. O dinheiro é suficiente para mim, para que eu consiga tudo aquilo que eu necessito. Eu antigamente lia as revistinhas do Tio Patinhas, você lembra dele? Tio Patinhas, por certa vez, ele pediu alguma vez a um cara que estava num trator para fazer um serviço para ele, e o cara maltratou ele. E aí ele saiu, quando ele voltou, ele falou assim: pode descer esse trator aí que eu comprei a empresa agora é minha, você está demitido. Dá uma sensação de independência, é como se fosse um Bruce Wayne, né? Comprei o restaurante agora, ele está fechado e ele é meu, eu vou fazer do que eu quero. Eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Totalmente contrário ao que o Evangelho prega, porque ele prega a dependência de Deus. O dinheiro traz o sentimento de independência. O amor ao dinheiro nos afasta de Deus. Um outro sentimento é a avareza.
1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Um outro sentimento é da avareza, que diz a Bíblia que esses não herdarão o reino de Deus. É aquele sentimento de que o dinheiro é meu e eu não dou ele para ninguém. Problema seu se você tem suas necessidades. O meu dinheiro é para me satisfazer, para manter a minha posição, o meu status social, a minha soberba e manter a minha independência. Então eu não abro mão dele para ninguém. E aí eu me torno um avarento. Esses são os sentimentos que o amor ao dinheiro pode trazer. E o rei Agripa, certamente, com toda aquela pompa, toda aquela importância, ele também teve esse impedimento. Porque o homem que é aprisionado ao dinheiro, ele não consegue servir a Deus. O homem que é prisioneiro, que tem amor ao dinheiro, não consegue servir a Deus. Veja o que Mateus 6, 7 diz. Mateus capítulo 6, versículo 7. Diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Não é esse. Será que é o 17? É o que Jesus diz, que não há como servir a dois senhores, porque ou você desagrada a um e agradará ao outro, e vice-versa. A referência está errada. 6:24. Obrigado. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará ao um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A Revista e Corrigida fala de mamon, um termo aramaico que simbolizava as riquezas. Então, se você tem amor ao dinheiro, você não consegue servir a Deus porque Ele é o seu Senhor. Então, ou você serve a Deus, e aí você aborrece ao seu Deus, que é o dinheiro, porque vão em direções opostas, ou você adora ao dinheiro e desagrada a Deus. Não há como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Então, não há como servir, você se torna prisioneiro de dois senhores. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26, diz assim, abra lá em Hebreus capítulo 24, capítulo 11, do versículo 24 ao 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Se você tem dois senhores diante de ti, você tem que escolher a quem você vai servir. Moisés tinha tudo isso diante dele, todas essas riquezas, toda essa possibilidade de usufruí-las. Mas ele escolheu a vergonha de estar junto do seu povo, a vergonha de Cristo, e estar junto do seu povo, do que as riquezas, os tesouros do Egito, porque ele contemplava algo mais à frente, um galardão. Visão espiritual mais longa, mais à frente, não um aqui e agora. Paulo também diz aos Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Dois exemplos de homens que perceberam que, aprisionados ao dinheiro, não teriam como servir a Deus. Há dois senhores, e em determinado momento da vida, para que eu aceite essa pregação e que eu receba Jesus, eu preciso escolher a quem eu vou servir. Não é ter dinheiro, mas a quem eu vou servir. Eu vou permitir que esse meu amor ao dinheiro traga soberba, sentimento de independência e avareza, e aí eu me afasto de Deus porque eu não estou em consonância com a sua palavra, ou eu abro mão, como fez Moisés, abriu mão de tudo do palácio do faraó. Assim como Paulo também considerou como refúgio tudo o que ele tinha. Antes você pode ver que Paulo se dizia que ele podia ser considerado um homem digno de tudo aquilo que ele era zeloso. Zeloso na palavra, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Enfim, Paulo tinha todos os motivos mundanos para servir a Mamon. Mas ele reconheceu e pensou o seguinte: eu considero isso tudo como refúgio para ganhar a Cristo. E isso o levou a estar diante do rei Agripa, em que ele tinha que fazer a sua defesa e pregar. Mas o sentimento no coração do rei Agripa o fez repulsar essa pregação, o fez rejeitar esse argumento. Então, o amor ao dinheiro é um dos fatores que nos faz, hoje, tanto os que não receberam a Cristo, como muitos que estão na igreja e ainda têm esse problema. Esses problemas ainda afetam aqueles que estão entre nós. São membros de igreja e se dizem cristãos, mas também, quando ouvem uma palavra de pregação a respeito desses três temas, resistem e não conseguem abrir mão deles. O segundo deles é o intelecto. Para o homem natural, é difícil compreender as coisas de Deus. O homem que vem para a igreja e ouve a mensagem da palavra de Deus, ele com seu intelecto não consegue aceitar. Como o próprio Festo disse: Paulo, estás louco? As muitas palavras te fazem delirar. Irmãos, você é considerado louco, porque o seu intelecto aqui não tem valor algum. Não adianta se você é engenheiro, se você é advogado, se você é médico, espiritualmente o seu intelecto não tem valor algum. E aí, quando você se considera esse intelectual, esse homem natural, você não consegue compreender as coisas de Deus, porque elas lhe parecem loucura. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 a 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no capítulo 1, dos versículos 18 ao 25. Fala a respeito da mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então o intelecto me impede de receber essa mensagem, porque eu estou achando que a minha razão está acima de todas as coisas. A minha capacidade, o meu estudo, tudo aquilo que eu já aprendi até agora, me impede. Irmãos, eu sou um exemplo vivo disso.
por muitos anos, eu me achava alguém sábio, inteligente, bom aluno, estudioso, e achava que isso tudo aqui era maluquice. Eu, quando alguém via pregar a palavra para mim, eu falava, é um ignorante, é um infeliz, um pobre coitado. Mas um dia, pela graça de Deus, eu fui revelado de que a minha sabedoria humana, diante da sabedoria de Deus, não tinha valor algum. E aí, quando você começa a aprender a respeito da pregação do Evangelho, da mensagem da cruz, você percebe que o intelecto impede. Muitos até ouvem e acham interessante, mas fica só no plano intelectual. Muitos discutem, perdem tempo em celeumas, né? Não, isso não é verdade, isso é, mas fica só no plano intelectual. Não há algo espiritual. A sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por isso Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Como pode alguém, numa sabedoria humana, dizer que quando está fraco, aí é que está forte? Iam dizer, você é bipolar, você é esquizofrênico, ou você é forte ou você é fraco, escolhe. Não, é loucura, é a mensagem do Evangelho. Mas elas só se discernem espiritualmente. Na mesma carta, no capítulo 2, versículo 14, diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja a palavra usada, não aceita as coisas do Espírito de Deus. É necessário para que você aceite essa palavra, que você seja guiado pelo Espírito de Deus, que você possa discerni-la espiritualmente. Quando você vem à igreja para ouvir a palavra pregada, venha com o sentimento de deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Porque se você não tiver esse sentimento, você fica no seu intelecto. E você está me ouvindo dizer aqui, falar, e assim, esse cara só está falando besteira. Esse cara é maluco. Não, não é assim. Isso vai contra o que eu aprendi, vai contra o que eu ouvi na escola, os meus professores. Não, isso é doideira, isso é para ignorante. Se você não vier com o sentimento espiritual de prestar atenção e ouvir espiritualmente, você não vai entender. E aí você vai rejeitar também essa palavra. Você não vai aceitar esses argumentos. E o terceiro e último, que talvez seja o mais preocupante, e eu volto a dizer, não somente para os ímpios, que isso já era de se esperar, mas ficamos tristes quando vemos pessoas que estão no meio de nós, junto conosco, no nosso lado, que ainda também são impedidas. O terceiro seria pecado. Conta a tradição que o rei Agripa e a sua irmã Berenice tinham uma relação incestuosa. Olha só que coisa terrível. O próprio rei, quando ele chega para ouvir, ele certamente ouve, ele conhecia os profetas, e ele ouve essas palavras de Paulo, mas ele deve ter feito aquela autoavaliação. Eu tenho muito a perder. Eu tenho toda essa pompa, esse aparato, eu tenho todo esse dinheiro que me traz uma posição social, me traz independência. Eu não posso abrir mão disso. Ora, eu também tenho o meu intelecto, eu sou, afinal de contas, o rei, eu sou o mais sábio, e também eu não posso abrir mão desse meu pecadinho que eu tenho, né? Eu tenho uma relação com a minha irmã. Berenice, ela, por muitas vezes, ela causava escândalo entre os judeus, porque eles sabiam, e ela era apresentada como senhora dele. E isso causava escândalo, uma irmã ser a sua esposa. Mas o rei Agripa não podia abrir mão disso. Ora, afinal de contas, esse meu pecadinho é bom, é prazeroso para mim. Eu não posso aceitar essa palavra de Paulo. Paulo, por pouco você não me convence. Mas esse pouco é o pecado.
eu não posso abrir mão dessa relação que eu tenho, eu não posso abrir mão desse meu amor ao dinheiro, eu não posso receber. Um outro exemplo de vida de pecado, Atos, lá onde nós estávamos, capítulo 24, versículo 24 a 26. Já estamos terminando, Atos, capítulo 24, do versículo 24 a 26. Diz assim: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Félix era um outro exemplo. Conta a história também que ele havia tomado a sua esposa, Drusila, do seu primeiro marido, Azizo, rei de Emesa, na Síria. Ou seja, ele toma a sua mulher de outro homem. E aí, quando ele ouve Paulo falar, ele fica amedrontado, ele espera receber dinheiro de Paulo porque ele era corrupto, ele também tinha amor ao dinheiro, e ele, quando ouve falar a respeito da justiça, do juízo vindouro, ele ficou amedrontado e disse: pode sair, quando eu tiver vagar, eu vou te chamar. E é isso que muitos fazem hoje. Eles dizem assim: não, pode sair, eu não quero ouvir mais. Eu fecho o meu coração, fecho os meus ouvidos. Quando eu tiver vagar, depois que eu tiver aproveitado bem esse meu pecadinho, depois que eu tiver curtido bem a vida, aí eu te chamo, aí eu vou ter vontade de ouvir aquilo que você está me dizendo. Mas agora eu não consigo abrir mão disso que eu pratico. Eu não consigo abrir mão dessa minha prisão. Ele era corrupto como governador e havia o desejo de permanecer na vida de pecado. E isso impede o homem de aceitar a pregação. E irmãos, creiam nisso, pasmem, vocês sabem que o joio está no meio de nós. Há no meio da igreja pessoas que ainda se mantêm com esse problema de pecado que não conseguem largar, amor ao dinheiro, altivez, o intelecto, a razão. Muitos não conseguem abrir mão e aceitar essa pregação. A palavra toca, mas não posso abrir mão da minha posição social. Ela toca, mas não posso abrir mão do meu intelecto, porque como é que eu vou ficar diante dos outros? Como agora eu vou ouvir com esse argumento e tudo aquilo que eu falava? Eu não posso largar o pecado, porque esse pecado que eu tenho, ele me dá prazer, e eu não posso aceitar essa palavra que está sendo pregada. E aí eu não consigo. Endurecemos os nossos corações, fechamos os nossos corações à palavra de Deus. A pregação que, como Paulo diz, é útil para o ensino e para a repreensão. A palavra que é pregada é para nos corrigir, para que você largue tudo isso e siga a Deus como Paulo vinha pregando. Endurecemos os nossos corações. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Provérbios capítulo 29. No primeiro versículo diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Muitos ficam pensando a respeito do significado desse versículo. Muitas vezes a palavra é pregada e as pessoas endurecem a cerviz, como o Félix fez, como o rei Agripa fez, endurecem e não ouvem. Mas, de repente, será quebrantado sem que haja cura, porque nenhum de nós sabe até quando vamos durar. Pode ser que esse endurecimento vá até a sua hora, e aí você parte, você é ceifado, e você então
sem que haja cura, é quebrantado. Porque endurece a cerviz, endurece o seu coração, e você então não recebe a palavra. Paulo respondeu no versículo 29 do capítulo 26 do livro de Atos. Atos capítulo 26, versículo 29. Diz assim: Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo estava ali acorrentado com correntes, preso com algemas. E quando ele diz por pouco, Paulo diz: quem dera que fosse por pouco ou por muito, mas que todos estivessem como eu estou, exceto por essas cadeias. Mas como eu disse, irmãos, nós não sabemos se será por muito ou por pouco, porque o Senhor Jesus está perto de voltar. E aí, se houvesse tempo, você diria assim: será por muito. Se não houvesse tempo, será por pouco. Mas Paulo diz: seja por muito ou por pouco, o meu desejo é que não apenas tu, ó rei, mas todos se tornassem tais como ele era. O nosso desejo continua sendo o mesmo, que seja como o apóstolo Paulo e Moisés, que abandonaram tudo e decidiram seguir a palavra de Deus. Moisés seguiu o caminho dos judeus, se tornou o líder. Paulo se tornou um dos principais apóstolos, o apóstolo dos gentios, escreveu boa parte dos livros do Novo Testamento, porque decidiu abandonar tudo, por muito ou por pouco, tanto faz, mas o desejo é que todos se tornem cristãos verdadeiros. E aí, irmãos, nós não sabemos, isso é um pronome indefinido, né? São pronomes indefinidos, pouco ou muito, porque ninguém consegue definir. Quando você diz, bota um pouquinho quanto? Não sei, é um pouquinho. Bota muito quanto? Não sei, bota muito. Mas o importante é a conversão genuína. É importante largarmos, abrirmos mão disso que nos aprisiona e que não nos deixa aceitar e receber essa pregação. Porque a palavra diz que encobrir transgressões não prospera ninguém. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que abandona e deixa alcançará misericórdia. Há tempo para abandonar as transgressões. O que não dá tempo é ficar rejeitando a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, porque algo está te mantendo prisioneiro. Não troque o pecado, o amor ao dinheiro, não troque o seu intelecto pela salvação. Decida por Jesus, decida por Cristo. E eu digo, repito, mais uma vez, até me tornar cansativo, não me dirijo somente aos que não conhecem a Cristo, mas os que estão hoje na igreja. E muitos ainda têm algemas a si, não estão totalmente libertos, frequentam, estão entre nós, participam, até trabalham, mas ainda mantêm o pecado, o amor ao dinheiro, a avareza, a altivez, soberba. Tudo isso é contrário ao que o Evangelho prega. Que nós possamos dar frutos dignos desse arrependimento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. O apóstolo Paulo diz: são palavras de verdade e de bom senso. As palavras que você ouve são palavras verdadeiras. Que você tenha bom senso e que tome a decisão correta. Que você ore junto comigo, se você tem algo que te aprisiona, que só você e Deus sabem, algo que te mantém prisioneiro e que não permite que você continue avançando, prosperando. Hoje pela manhã nós falamos sobre o capítulo 26 de Números.
o segundo censo do povo de Deus, depois de tantos episódios de desobediência e idolatria, o povo não cresceu em número. Não há crescimento quando há desobediência e quando há rebeldia. Que você reconheça que são palavras de verdade, de bom senso, que você as receba no seu coração e que você decida abandoná-las para que você possa prosperar, crescer, como é a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu. É um privilégio, Deus, estarmos aqui diante de Ti, juntos para ouvir a Tua voz. E queremos, Senhor, que ela dê frutos no nosso coração, mas frutos dignos de arrependimento. Meu Deus, é uma mensagem que fala àqueles que não se renderam ainda a Cristo, assim como o rei Agripa não se rendeu, assim como Festo também não aceitou as palavras. Mas, ó Deus, é muito mais triste saber que esses 3 fatores ainda impedem, meu Deus, pessoas que estão aqui congregando conosco, não somente aqui em São Cristóvão, mas em todas as igrejas do Brasil e do mundo, pessoas que não abriram mão verdadeiramente desses detalhes que as mantêm prisioneiras e não permite que elas recebam a palavra e não aceitem as palavras do Evangelho. E aí não há crescimento, aí vamos na vontade contrária à sua, meu Deus. E nós queremos, como Paulo disse, ainda que seja por muito ou por pouco, nós queremos ser cristãos verdadeiros, aqueles que te agradam, que fazem a tua vontade, que dão frutos permanentes de arrependimento, que dão frutos que permanecem, como o Senhor Jesus disse. Nós queremos ser esse povo. Se há algum entre nós, meu Deus, que ainda mantém algum aprisionamento, Senhor, convence através do Espírito Santo, que eles possam entender essa palavra espiritualmente, não intelectualmente, que eles permitam que o Espírito Santo fale ao coração e que elas possam abandonar, seja o que for, seja o pecado, seja o amor ao dinheiro, ou a idolatria, ou a qualquer outra coisa que tenha colocado isso em primeiro lugar a não ser o Senhor. Que elas reconheçam que o Senhor deve ser o primeiro nas nossas vidas. Que nós possamos permitir que o nosso intelecto entenda e abra a mão para que o Espírito possa nos mostrar, para que a palavra seja discernida espiritualmente. Que o Espírito tome conta de nós nesse momento. Que assim o Senhor faça na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, para que nós possamos ser uma igreja como o Senhor quer, cheia do Espírito Santo, fazendo a tua vontade. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. Tudo a ti, Jesus, consagro. Resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei. Só
Aleluia.